Será que nós estamos prontos para a tribulação? Será que nós estamos preparados para sofrermos por Cristo? Será que estamos nos preparando para os dias de perseguição? Estou lendo esse livro do irmão Yun, O Homem do Céu, e estou ainda no começo do livro. E o modo como a igreja na China foi perseguida, os primeiros crentes foram perseguidos, e eles não abandonaram seu amor por Cristo. A igreja só cresceu, convivendo no subterrâneo, fugindo, irmãos sendo presos, e na prisão, amando o Senhor, subindo o nível de intimidade com Ele, pregando o Evangelho, salvando as pessoas. Eu fico me perguntando, vendo histórias, apoiando missionários, apoiando a igreja sofredora, como a gente faz com o Abaplay, etc. Será que de fato eu estou preparado para a perseguição? Eu acho que a pergunta que mais recebo, e talvez esta pergunta também seja alvo de muita discussão e até de divisão entre os irmãos, por falta de sabedoria em tratar a temática, que eu sempre preciso vir aqui nas minhas redes, dar alguns apontamentos e buscar contribuir com o crescimento dos irmãos. E a clareza acerca de uma temática tão importante, a mais importante, para a igreja, não para o não crente, que é a salvação em Jesus Cristo. Aqueles que são salvos em Cristo é o retorno do Senhor Jesus. Os que não foram salvos é o arrependimento, o batismo, perdão, a salvação, receber o Espírito Santo, etc. Essa pergunta deve vir com uma clareza de que a igreja passará pela grande tribulação. Eu começo dizendo que existem mais argumentos que nos unem na escatologia do que argumentos que nos separam. Independente da interpretação da corrente teológica, de ser pré, mid ou pós, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, antes dos 7 anos de tribulação, a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação, no final dos 3 anos e meio, ou a igreja será arrebatada no pós-tribulação, que é no final dos 7 anos, portanto no final da grande tribulação. Independente dessas interpretações, existem clarezas que nos unem. O amor pela vinda do Senhor Jesus, a clareza de que o Senhor Jesus vai voltar, a clareza de que os ímpios serão julgados, aqueles que receberam a marca da besta serão condenados, a clareza e a convicção de que o Senhor vai fazer novo céu e nova terra. Então, existem mais temas dentro da escatologia que nos unem do que um tema que tem tanta força para nos separar e fazer com que a gente não compreenda a grandeza do mesmo. Então, falar da volta do Senhor Jesus é algo maravilhoso que deve nos deixar com muita esperança, com muita expectativa e com muitas convicções. Então aqui vou ser objetivo e didático com vocês. Lembrando, eu não estou impondo a vocês uma visão escatológica, estou apresentando alguns argumentos pelos quais eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Então, eu destaco para vocês alguns pontos. Eu estou com um esboço, tá, pessoal? Estou aqui com o meu esboço. Depois eu posso, inclusive, preparar um PDF bonitinho e coloco para vocês. E aí vocês conseguem estudar a partir deles. O primeiro texto que eu queria ler para vocês, eu vou falar dos reformadores, qual era a visão deles acerca da volta do Senhor Jesus. É no meio, é antes ou é depois da tribulação? Nós vamos falar sobre a patrística. Toda essa sistematização da teologia, ela foi feita pelas contribuições dos pais da igreja, como são conhecidos os teólogos da patrística, os teólogos do primeiro século, segundo até terceiro século ali mais ou menos, principalmente antes da fusão igreja-estado. Quando eu citar para vocês a patrística, vocês vão ver que não teve um sequer da patrística que defendeu o pré-tribulacionismo. Não teve um. Eu acho que pelo menos isso deveria fazer você refletir. Então, o ponto de partida é: o dispensacionalismo moderno, ele é populista e popular. Eu não quero aqui, com um vídeo, derrubar uma tese que para mim não encontra amparo bíblico, mas eu não conseguirei derrubar esta tese, refutar essa tese do dispensacionalismo, das 7 fases, estanques. Não conseguirei com um vídeo aqui no YouTube de poucos minutos, Então, a minha intenção não é derrubar o dispensacionalismo, mas deixo claro que me oponho a esta tese.
O dispensacionalismo moderno, principalmente eu foco, não nas 7 fases, mas meu foco é no arrebatamento secreto, no arrebatamento pré-tribulacional. Eu não concordo e não vejo amparo bíblico, e tampouco na patrística ou nos reformadores, para apoiar tal tese. Mas entendo que 99% dos seminários são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. As igrejas já leem a Bíblia com uma visão dispensacionalista. Os seminários, os centros de formação de líderes, de ministros, pastores, obreiros, todos são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Então é muito complicado. O modo, talvez, como você lê a Bíblia, já é dispensacionalista, pré-tribulacional. Então, ressignificar isso só realmente você lendo as fontes. Aí você começa a se abrir. Falei, peraí, vamos ler mais um pouquinho que eu quero compreender a partir de outras fontes. Mas me permita ler para você alguns textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, aspas. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que este texto está nos dizendo? Esse texto é uma linha cronológica dos eventos até o arrebatamento da Igreja de Cristo. Então, ao som do brado do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Isso automaticamente vai conectar você a Mateus 24, trombeta de Deus, a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que falam a mesmíssima coisa. O brado do arcanjo, a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, e depois nós subiremos, se estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Vocês vão ver que ao som da última trombeta, quando você lê, inclusive, ao texto de 1 Coríntios, e quando você lê Mateus 24, versículo 31, será um som audível, será visível e não será secreto. A volta do Senhor Jesus é o início da vingança do nosso Deus, o juízo ao mundo. Vou falar sobre Apocalipse 3:10, tá? Então, o juízo para o mundo. Mundo, entenda, quando a Bíblia fala juízo para o mundo, a tentação para o mundo, não se refere aos crentes, se refere aos ímpios, ao sistema do mundo, que está caído no maligno. A igreja está no mundo, mas não participa do sistema do maligno. Então, a volta do Senhor inicia um período de julgamento e juízo. É igual quando o texto diz sobre a água, quando fechou a tampa da arca, a água veio e levou a todos. Está se referindo ao juízo sobre os ímpios e não para a igreja. Ok? Então, quando fala a trombeta, é a última trombeta. Esse processo é o início do juízo sobre os ímpios. Então, na última trombeta, no brado do arcanjo, vem o Senhor Jesus e a igreja é arrebatada. E esse evento será visível. E quando a Bíblia diz que é o som da trombeta de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, nós nos encontraremos com o Senhor, a palavra grega utilizada faz referência à recepção honrosa. Se é recepção honrosa, é o dia do nosso Deus. Portanto, não será um evento oculto e secreto. Será uma recepção honrosa e todo olho o verá, diz as Escrituras. Bom, Mateus 24, de modo geral, os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, via de regra, pré-tribulacionista é dispensacionalista, ele usa a seguinte argumentação. A divisão que foi criada, principalmente pela John Nelson Darby, ele criou a seguinte divisão, Igreja e Israel. Então, há, segundo os mesmos, uma compreensão de que a tribulação, de que o período de sofrimento será aplicado a Israel e não à igreja, de que a igreja será privada do sofrimento daquele dia. Já falo sobre esse texto. Então, é um problema para mim, como eu falei sobre o dispensacionalismo, porque ele fere diretamente o que Paulo nos ensina escrevendo aos Romanos. Fere diretamente o princípio de que nós somos o Israel de Deus. Fere o princípio de que nós fomos enxertados na videira. Fere o que Paulo escreve dizendo que não há distinção mais entre grego e judeu. Em Jesus não há mais distinção. Ok? Então, eu citei aqui o texto de Mateus 24, 37, quando fala dias de Noé, o juízo vem sobre os ímpios.
e não para os crentes, os salvos em Jesus. É um julgamento, um padrão de julgamento para os ímpios, assim como depois outro texto vai falar sobre o ladrão, que pega aqueles que estão desprevenidos de surpresa, e não a igreja vigilante, certo? Então, para mim, o grande problema do dispensacionalismo pré-tribulacional é fazer uma distinção entre a igreja e Israel. Eu citei para vocês aí, falando que não há judeu, não há grego, o texto de Gálatas, a igreja Israel espiritual de Deus, aí Romanos 11, Efésios 2, etc. Mateus 24, 29, vamos lá, você pode anotar e ler comigo. Diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, quem está dizendo isso? Jesus. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ora, este evento aqui é oculto, é secreto, é silencioso, ou este é o evento do dia do Senhor? Ou esse é um dia de honra, visível, notório, explosivo, honra de Cristo que nós participaremos da glória do Senhor? Ou será oculto e secreto, a roupinha ficando? Então pensem comigo, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É Jesus que está dizendo. Então o teu professor pode ter falado o que for, né? Foi formado num seminário pré-tribulacionista, dispensacionalista, tá tudo bem. 99% é assim. Mas o que a Bíblia está dizendo? Você foi ler? Então, ok. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, está claro aqui que o clangor de grande trombeta, o som, o estrondo de grande trombeta, está conectando Mateus 24, 29 ao 31, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que li para vocês. Eles estão conectados. Agora, o Paulo dá mais uma camada de informação. Vamos lá, eu não vou ler todos os versículos que apontam que a igreja estará na grande tribulação. Vou ler só mais alguns. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, quanto a quê? Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Rogamos-vos, não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, ou seja, do modo como vocês foram ensinados a pensar este evento. E nem fiquei atemorizados ou perturbados, ou seja, não deixem ser manipulados. Porque este evento não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado quem? O homem da iniquidade. De novo, Paulo está sendo categórico. Vai discutir com Paulo então, com todo respeito. Ele está sendo categórico. Este evento, qual evento? O dia do Senhor e nossa reunião com eles. O arrebatamento da igreja. Quando isso ocorrerá? Primeiro, na apostasia. Que a apostasia contribuirá para remover aquilo que impede. O que o impede, eu vou falar sobre isso. Contribuirá para o terreno do falso profeta, que é a fé será substituída e vai contribuir para a remoção da lei de Deus da terra. Ou seja, eu já falo sobre isso, o que o impede. Então está claro aqui que há uma linha, de novo, há uma linha cronológica destes eventos, tá? Apocalipse capítulo 7, do 9 até o 14, a Bíblia nos dá clareza de que os eventos envolvendo a tribulação e a grande tribulação, haverá uma multidão. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14. Quando João está tendo a visão, ele vê uma multidão. Então há uma pergunta para João: quem são estes? Ele fala: Senhor, tu sabes. Então a revelação para ele chega: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então essa multidão de santos separados, só subiram depois da grande tribulação. E multidão que teve o seu sangue lavado, teve a sua veste, né, lavada no sangue do Cordeiro. Ou seja, se arrependeram, renunciaram ao pecado e passaram pela redenção. Ok? Então os santos estarão na grande tribulação. Mas tudo bem, eu li versículos para vocês. Fiz uma interpretação básica, mas são versículos claros.
Outro versículo que eu poderia citar aqui, que é muito clássico. O Senhor Jesus, falando sobre a tribulação, ele diz, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os santos suportariam. Peraí, se os dias vão ser abreviados por causa dos santos, e ele está falando da tribulação, peraí, então significa que os santos estão aqui. Ok. O que a patrística, o que os grandes teólogos da patrística, eu vou estender aqui até o ano 500 e alguma coisa, o que eles diziam sobre o arrebatamento da igreja, o que eles diziam sobre a escatologia, a volta do Senhor. Será que algum grande teólogo da patrística, meu irmão, será que algum grande teólogo da patrística sustentou a tese de que a igreja seria arrebatada antes da tribulação? Será? Vamos ver. O que disse Irineu de Lyon? Irineu de Lyon, um dos grandes teólogos da patrística, 130 até 202 depois de Cristo. Lembra aí, se você é estudioso das Escrituras, quando foi escrito o Evangelho de Marcos? Irineu de Lyon foi escrito, olha só, ele viveu entre 130 a 202 depois de Cristo. Então pensa aí. Irineu, contra as heresias, ele escreve o seguinte: o anticristo reinará por 3 anos e meio, grande tribulação, onde ele vai se manifestar. Durante este período, os santos sofrerão perseguição e depois o Senhor aparecerá em glória. Está claro para Irineu de Lyon que os santos estarão aqui e os santos serão perseguidos pelo anticristo. Hipólito de Roma, que viveu de 170 a 235, no Tratado sobre o Anticristo, ele escreve o seguinte no capítulo 29. A igreja passará pelo fogo da tribulação para ser purificada como ouro no crisol. Após isso, Cristo virá em sua glória. Cristo virá com sua glória. Hipólito de Roma. Tertuliano, que é bem conhecido, Tertuliano, escrevendo Resurrectione Carnis, ele escreve o seguinte: a ressurreição dos santos ocorrerá no último dia, quando Cristo vier em glória, após o fim dos tempos de tribulação. Opa! Então mais um pai da igreja, mais um teórico da patrística, teólogo da patrística, está escrevendo que a igreja passará pela grande tribulação. Eusébio de Cesareia, de 263 até 339. Ele diz o seguinte: o Senhor prometeu livrar os seus após um período de grande sofrimento e angústia. Eusébio de Cesareia, escrevendo História Eclesiástica, ele fala sobre a igreja passando pela grande tribulação. Justino Marte é outro que viveu de 100 a 165 depois de Cristo. Justino Marte escreveu o seguinte: haverá tribulações durante as quais aqueles que realmente pertencem a Cristo perseverarão e serão salvos. Escritor da patrística que é muito conhecido, todo mundo cita aí, Agostinho de Hipona. A igreja enfrentará perseguições até o último dia, quando Cristo retornará. O que os reformadores, se a patrística não é suficiente para quem não quer acreditar, etc., quer refutar, tudo bem. Os que os reformadores diziam, Lutero, ele dizia o seguinte, aspas, os cristãos devem estar preparados para suportar perseguições até o fim dos tempos, quando Cristo retornará para julgar os vivos e os mortos. João Calvino, a igreja deve enfrentar o homem da iniquidade antes que o Senhor retorne em glória. Homem da iniquidade quem é? Mesma coisa que o homem do pecado, o iníquo, o anticristo. John Knox, o Senhor nos chamou para carregar a cruz e sofrer tribulações, não para fugir delas. Apenas no final seremos redimidos de toda a aflição. William Tyndale, os santos serão ressuscitados e encontrarão o Senhor em sua vinda gloriosa, após suportarem provações e perseguições. Bom, então é o seguinte, eu citei para vocês reformadores, patrística. Mas, Rafael, onde surgiu a ideia, então, de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Porque se Jesus falou sobre isso, se Paulo falou sobre isso, onde que surgiu? Antes de falar sobre John Nelson Darby e os irmãos de Plymouth, antes de falar, inclusive, sobre Margaret MacDonald, que foi a que precedeu, a que teve a visão, ela teve um sonho, uma visão sobre a igreja sendo arrebatada em secreto, e o John Nelson Darby
fundamentou isso depois a Bíblia Scofield, com seus comentários. Entupiu os seminários e as igrejas norte-americanas e espalharam isso para o mundo. Mas eu quero que você pense no seguinte aqui, que é bem importante. A ideia de que o Senhor Jesus vai tirar a igreja da tribulação, ela vem de dois textos. Fundamenta-se em dois textos. Primeiro, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz: o Senhor, vamos ler, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu queria que você lesse comigo o texto que está se referindo à igreja de Filadélfia, que não é a última igreja. A última igreja é a igreja do juízo, a igreja Laodiceia. Então, carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10. A grande fundamentação dos pré-tribulacionistas se posicionam aqui. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Bom, uma coisa interessante aqui, que primeiro eu digo, que não é todo códice que traz esse texto dizendo que igualmente te livrarei da hora da tribulação. O códice Peshitta, o canon Peshitta, ele traz nessa versão: eu vos livrarei na hora da tribulação que virá. Então não é todo códice, não é todo canon que está apresentando este texto com esta expressão aqui. Vos livrarei da hora. A Peshitta, por exemplo, a Bíblia Peshitta põe na hora, ou seja, dá a entender que estará na tribulação. Mas tem alguns detalhes. Alguns teólogos afirmam que esta não é uma profecia universal, mas é uma palavra à igreja de Filadélfia. Alguns mencionam por este viés de interpretação. O que eu entendo é o seguinte: quando a gente lê o texto como um todo, você vê que a igreja de Filadélfia resistiu àqueles que se diziam judeus e não eram, mas que participavam da sinagoga de Satanás, daqueles que se inclinavam às heresias. Então, aqueles que iriam resistir, o Senhor os privaria. Só que tem um detalhe aqui. O Senhor livrar, a expressão correta do original grego, é o Senhor guardar, não é tirar, não é arrancar. O Senhor o guardaria. E o interessante, quando fala da provação que está por vir para toda a terra, aí está falando da provação aos ímpios, do juízo aos ímpios, que eu mencionei na abertura do vídeo para vocês. O juízo de Deus aos ímpios, a provação a toda a terra. Não está mencionando a provação à igreja. Irmãos, seria muita pretensão da nossa parte acharmos que somos melhores do que Pedro, do que Paulo, do que João, né, que morreu isolado na ilha de Patmos, né? Seu mártir foi um isolamento na ilha de Patmos, do que Estevão, o primeiro mártir apedrejado, dos primeiros cristãos que foram jogados aos leões, dos que foram cerrados ao meio, dos que foram jogados em barris de óleo quente, dos que viraram tocha humana, dos que foram decapitados. Seria muito capricho da nossa parte acharmos que, se falarmos sobre a grande tribulação, é a igreja que está se preparando para se encontrar com o anticristo. Ora, mas os primeiros crentes, eles tinham essa concepção e eles estavam dispostos a morrer pelo Senhor, assim como muitos irmãos estão morrendo pelo Senhor. O outro texto que é muito utilizado, né? Só você ler um exemplo aqui. Quando Jesus está fazendo a oração intercessória, João capítulo 17, lá para o versículo 14, 15, Jesus vai usar a seguinte expressão, orando ao Pai pelos seus discípulos: Pai, eu não peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal. Guarde eles, no meio de tanta maldade, guarde estes meus filhos. Essa é uma oração para os discípulos, e essa é uma oração para os discípulos em todas as épocas, até a volta do Senhor. Pai, purifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Eu peço, não tire eles do mundo, mas livre-os do mal.
livres, dá a eles a autoridade para resistir ao diabo, e o diabo vai fugir deles. Bom, então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai nos separar do amor de Deus? A tribulação? Uma outra resposta para vocês. Agora, um texto que é muito utilizado pelos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, é que o Espírito Santo será retirado da terra. E aí é utilizado o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que este seja afastado. Eu fiz só um resumão aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 10 é utilizado como base de interpretação, para o pré-tribulacionismo, dizendo que o que detém o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo. Ora, como eu li para vocês o texto de Apocalipse, tem os santos e eles estão lavando as suas vestes, tem arrependimento na grande tribulação. Peraí, como tem arrependimento se o Espírito Santo não está aqui? Se o Espírito Santo não está aqui, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Como que tem arrependimento se o outro Consolador não veio? Se a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque você rejeita quem pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não faz sentido. Ora, o que a gente faz com o Salmo 139, por exemplo? Versículo 7. O que a gente faz com esse salmo? A gente rasga ele? Esse salmo diz que o Espírito do Senhor está em toda a terra. Quando diz assim o salmista: para onde fugirei do teu Espírito? E onde me esconderei de tua presença? Peraí. Como que vai retirar o Espírito Santo da terra? Então, este argumento utilizado para afirmar que o Espírito Santo está detendo o anticristo se manifestar, eu não concordo com ele. Apocalipse 7,14 é o texto que fala do arrependimento da multidão de santos que lavaram as suas vestes. Resistiram à tribulação. Então, Rafael, o que o detém? O que detém o anticristo? Eu tenho uma opinião. Esse é um assunto que não é conceito fechado. Não tem opinião fechada sobre o que o detém. Isso é um mistério. Bom, pela interpretação textual, a gente pode compreender que é o próprio tempo. O tempo profético. O tempo que está na mão de Deus. Quem tem um controle profético é Deus e não o diabo. Então a manifestação do anticristo depende do tempo que foi anunciado por Deus. O tempo do cumprimento de tudo que Deus disse. Então o texto já nos dá esse entendimento de que é o tempo. Segundo, o texto também pode nos falar sobre o sistema do mundo, que ainda não está pronto para a manifestação do iníquo. Terceiro, o que detém o anticristo é a lei de Deus. A lei de Deus que ainda rege a humanidade. E por isso que a apostasia que Paulo nos anuncia em Tessalonicenses vai fazer com que a humanidade, e a apostasia está no campo religioso, e haverá essa religião global, como já está acontecendo, certo, igreja? Meus irmãos, essa religião apóstata vai ajudar a contribuir com esse tempo de iniquidade, essa era da iniquidade. O que é iniquidade? É sem a lei de Deus, é perverter a lei de Deus. Então eu entendo que aquilo que o detém está falando sobre o tempo, está falando sobre o tempo que está na mão de Deus, está falando sobre o sistema do mundo que não está pronto para a manifestação do anticristo, está falando sobre a quebra do fundamento ético, moral e social da sociedade. A quebra dos valores, princípios, códigos éticos, sociais, legais, políticos da sociedade, que não estão prontos ainda para o governo do anticristo. O sistema do anticristo, onde ele vai precisar de ampla tecnologia, de controle financeiro absoluto, ele vai precisar de um sistema de monitoramento e vigilância global, ele vai precisar de um conjunto ideológico inclinado, quase não, religiosamente inclinado a ele, certo? Ele precisa de uma nova religião global,
apóstata, distante da fé transmitida pelos apóstolos, da fé genuína. Então, eu acredito que o detém é a ordem moral, é a ordem ética, é a ordem legal, é a ordem social também. Isto é um mistério, isso aqui é um mistério. Então, eu tenho uma interpretação sobre isso, você pode concordar ou não. Mas não me inclino a aceitar que seja o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo. Pode ser que alguns irmãos, quando pensem assim, estão dizendo que a apostasia vai fazer a igreja se distanciar do Espírito Santo, de ser conduzida plenamente pelo Espírito Santo, o que pode favorecer o surgimento do anticristo. Ok, aí estamos falando basicamente da mesma coisa. Bom, meus irmãos, são esses pontos que eu menciono para vocês. Então eu, Rafael, estou a cada dia me preparando para a volta do Senhor Jesus. Como que eu faço isso? Vivendo da melhor forma possível. Sendo o melhor marido, sendo um crente verdadeiro. Com isso eu não estou falando que eu não falho, que eu não peco, que eu não erro. Pelo contrário, que eu tenho coragem de pedir perdão, de me arrepender, de me levantar e de me lavar. Buscando ser um pai melhor, buscando ser honesto, buscando pregar a palavra do Senhor, pregar o arrependimento, buscando cuidar de pessoas, anunciar o evangelho, não vender o evangelho, não tornar a fé institucionalizada, a fé um CNPJ, uma placa, não morrer por placa, não morrer por corporativismo de uma denominação, mas morrer pelo evangelho de Cristo. Nisso eu estou me preparando, anunciando aos irmãos, preparando os irmãos, alertando os irmãos, edificando, consolando, anunciando, certo? Nisso estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus e o período da tribulação. Escuta, tem a ver mais com a onipotência do Senhor em nos proteger do que com a nossa capacidade de estocar, estar em lugar ermo e etc. Tem a ver muito mais com a onipotência do Senhor, assim como foi no Egito, será conosco, se estivermos aqui no período da tribulação e da grande tribulação. Ok, meus irmãos? Lembrando, existem mais coisas que nos unem neste tema que é maravilhoso, brilha os nossos olhos, enche a nossa boca de tantas palavras, né? Do que divergência de posicionamento para nos dividir. Está aqui o meu posicionamento, mas eu não estou te repelindo, não estou dizendo que você está errado, que é uma heresia, nada disso. Estou falando só que eu não concordo, eu não penso assim e te apresentei os argumentos. Olha, eu deixo aqui aberto para você apresentar os seus também à vontade, por favor. Tá bom, meus irmãos? E assim a gente cresce, Um abraço, tchau, tchau. Em um minuto, então, como que começou a tese de que a igreja será arrebatada antes da tribulação? Isso começou não na patrística, isso não começou com os apóstolos, isso não começou com a igreja primitiva, isso não começou com os reformadores. Onde, Rafael? Isso começou no século XIX. Isso começou em 1820, 1830. Isso começou depois que uma mulher chamada Margaret MacDonald teve uma visão, uma revelação. E depois, alegadamente, conhecido como os irmãos Plymouth, Irlanda, Suíça, Inglaterra, esse eixo ali, ele alegadamente teve uma revelação. Então, quando surgem essas ideias de que eu tive uma revelação, Deus falou comigo, quem pode questionar? Então, dizem que o John Nelson Darby, ele pegou a revelação, o sonho da Margaret MacDonald, de que a igreja estava sendo arrebatada e aperfeiçoou com argumentos bíblicos. 1820 até 1830. Até que em 1902, aproximadamente, surge uma Bíblia de comentário, a Bíblia Scofield, que explodiu nos Estados Unidos, no crescimento, no auge, no apogeu de seminários teológicos, de rádios, né, dos meios de comunicação explodindo, as igrejas formando liderança, né, e a própria Europa já estava bem influenciada por Darby, por essa visão tanto dispensacionalista quanto a visão pré-tribulacionista, especificamente aqui nesse vídeo eu menciono. Então, ao contrário do que pensava a igreja primitiva, os apóstolos, ao contrário do que disse Jesus, ao contrário do que os grandes teólogos da patrística nos ensinaram e disseram, John Nelson Darby, Margaret MacDonald tiveram uma revelação da igreja sendo arrebatada e hoje 99,9% dos seminários
eu vou melhorar. 90% dos seminários, dos pastores, dos teólogos se formaram com essa visão. Só leem livros com essa visão, formataram o HD com essa visão. Mas isso veio de um homem, isso não veio da Bíblia. Isso não veio, eles disseram que foi uma revelação de Deus. Pelo menos é o que diz a história, está explicado. Vou parar por aqui, tchau.